para mim serviu bastante, né, porque a partir dos minicursos passei a ser verdadeiro contador de histórias, né? Já ampliei minha produção histórica e já passei para o lado profissional, né, porque os colegas que estavam no minicurso acabaram me contratando, né, para fazer alguns trabalhos de locução, contar histórias e assim sucessivamente, tanto na sala de aula, né, como na conversa. Esse curso para mim foi enriquecedor em vários aspectos, assim, da forma de fazer o aluno ouvir, quando você conta histórias, o aluno fica atento, querendo saber o andamento e o fecho da história. E também eu amo literatura e eu tenho uma mania, quando eu chego na escola, eu já entrego livros para os meninos. E quando o professor não chega, eu chamo ele, aí eles pegam livrinhos. Aí, e também, assim, um incentivo à leitura. Eu adorei quando Liliane veio fazer essa proposta para os professores estar participando desse mini curso lá no Piau. Porque desde quando eu entrei em 2006 na direção da escola, os professores sempre me cobram assim, que falta curso de capacitação, os professores têm sede de estar buscando mais conhecimento, né? E falta muito isso. Bom, desde quando eu entrei em 2006, não teve nenhum curso, assim, só as jornadas pedagógicas que a gente faz todo início de ano, né, para dar início ao ano letivo. Mas esses cursos, eles são muito bons. O professor vem carregado de conhecimento e passa aquilo para os alunos, e os alunos sentem que está tendo uma mudança. Então, esses cursos é bom demais, deveria ter constantemente professor, cada troca, igual a gente ficou Piragi, Piau e Massaranduba. Quanto que a gente não aprendeu com o conhecimento de Piragi, com o conhecimento de Piau e Massaranduba, por participar, por ser do mesmo distrito, por pertencer à vereda e ao mesmo tempo distante da realidade de lá com a nossa realidade. Então, foi muito bom estar tendo essa troca de conhecimento. E os professores, eu senti aqui na Genival Lucas que todos eles, com um pouquinho do conhecimento que teve lá, trabalham em sala de aula, porque eu observei isso. Então, quando tiver, não esqueça da gente, por favor, não deixe a gente fora. Gostei muito. O lá no Piau foi muito prazeroso, né, para todos nós. E principalmente eu vi com meu colega Cláudio Vino, né, depois que nós retornamos de lá, na parte de arte de contar história. Nós fizemos um trabalho aqui com os alunos também contando história do sapo que não gostava de água. E os alunos aprenderam bastante e a partir disso aí, sempre nós estamos trabalhando, né, histórias em sala de aula e também tendo apresentações coreográficas e pinturas também. Fala, Claudivina, sua opinião. Passando mais a praticar, a usar isso na prática, né? Essa questão da contação de história, né? Que nós já fazíamos, mas às vezes a gente tinha assim, a gente não sabia se realmente era aquilo, né? Então a gente passou a ter contato com mais firmeza. E também assim, Mônica, a experiência mais vivida para mim, a gente já trabalhava em sala de aula, os teatros com os colegas, né? A gente lê o traje de personagem e vivencia as histórias. Mas uma coisa que me chamou muita atenção por parte da Maria foi a questão da personalidade que o professor tem que ter como personagem nas suas histórias, né? A disponibilidade e também se caracterizar o personagem oficial da história. Então, é o que a colega falou também, né? Eu ia falar. Mas o que me achou interessante foi na aula de Camila também, que eu às vezes contava história na sala de aula e não motivava o aluno, né? Eu não dava aquele interesse para eles de saber o que ia acontecer, aquela curiosidade que eles tinham, né? E aí eu usei muito a técnica que ela passou lá, principalmente em contos, né, do folclore, que eu trabalhei muito através, né, do interesse que ela passou, que eu tive na aula dela, né, passei para os alunos os contos do folclore, que eu trabalhei muito na sala de aula isso.
E até fiquei devendo os alunos uma história que ela passou pra gente do Barba Azul, né? Eu fiquei tão assim, interessada, curiosa, né? Eu falei assim, acho que o que eu senti, o aluno também vai sentir a mesma coisa, né? E eu vou levar para eles, para contar para eles a história. Eu acho que como interessou a todos aqui, nós também fizemos o curso, acho que a maioria fez os mesmos cursos, né? Então a aula de Camille, a aula de Maria nos interessou bastante, porque assim, às vezes a gente conta história, todo mundo conta história, mas tem que ter uma forma interessante que atrai eles de contar história, né? A Maria nos contou uma história de Pedro Balazarte, né, como eu acho que todos lembram aqui, e eu contei essa história da forma que ela contou lá. Eu sabia a história, mas não sabia como contar. Eu achava até sem graça a história na realidade, né? Como ela contou, eu passei para eles e eles acharam o máximo. E todos os dias queriam a mesma história. Eu quero aquela história de Pedro Balazarte. E eles se interessaram por outra coisa também, ler a história. E aí começou a pedir, tia, a gente pode contar, cada um trazer uma história? Aí eles contavam uma história e falavam assim, agora conta a mesma história, da forma que a senhora contou aquela outra. Então assim, eles estão interessados em aprender, né, como contar, para que eles cheguem em casa e passem também para o irmãozinho, para a mãe, eles estão muito interessados nisso, né? E a forma de contar também que a Camila passou, os textos, né, de ler, o interesse pela leitura. De repente você lê um texto ali que você acha interessante, mas para a criança não é a mesma coisa, né? Então aquele suspense que ela nos ensinou a fazer na história, né, chama muito a atenção deles, eles ficam muito curiosos e no final eles estão sabendo a história toda. Não, eu gostei muito da aula de geografia, para mim foi bem prazerosa, inclusive já estou trabalhando muitos mapas que eu não trabalhava com os meus alunos e agora já estamos trabalhando. Tanto que eles gostaram até das formas como eu passei para eles, legenda, como pintar, como decorar mapas, no caso. Então isso para mim é o que eu estou trazendo para os meus alunos através desse mini curso que teve lá no Piau. Continuando a falar sobre essa questão da leitura, temos aqui a biblioteca, né? E a gente pode observar assim, que a maioria dos livros são livros didáticos, a gente precisa de mais paradidáticos. Né, os dicionários mesmo, tem um montão ali, mas todos desatualizados, principalmente com o novo acordo ortográfico, né? Então isso aí dificulta um pouco, né? Principalmente porque é uma coisa que a gente está trabalhando, o dicionário não é só na língua portuguesa, né? Em qualquer outra pesquisa, o menino precisa ver uma palavra e tal. Então assim, a gente precisa estar com esse material mais atualizado e ter mais livros, né, paradidáticos mesmo, romances, né, o livro de histórias, para poder tentar atrair mais, né. Nós organizamos para estimular as fichinhas, para empréstimo e tal, e eles começaram, né, Glória que é a nossa bibliotecária, eles começaram a frequentar mais, mas para eles frequentarem, se sentirem estimulados, eles precisam de um atrativo, né, de mais livros, de mais coisa interessante, né, então essa é uma dificuldade também que a gente tem aqui. Foi muito importante o encontro para a gente, porque isso é muito bom na vida do professor, que além de a gente conhecer novas pessoas, também novos conhecimentos, e como nós vamos participar daquele mini curso lá, como eu participei dos dois, o Vasco contar a história com a literatura da Camila, e o que mais chamou a atenção também foi a arte de contar a história, porque às vezes a gente vinha para a sala de aula e contava a história assim, muito parada. E ela nos passou a forma de chamar a atenção da criança, a curiosidade da criança. Aí foi o que chamou a atenção dos alunos a partir da maneira que a gente começou a se expressar e traz eles a curiosidade. Então, diz que quer ouvir história, quer ouvir história. Então, no momento que a gente conta, da maneira que ela pediu, a gente expressar, fazer o gesto que atrai a criança, e eles ficam prestando atenção, foi o que mais me motivou, a gente chamou a atenção. E a partir daquele momento a gente já vai sempre mudando e achando que assim que traz novas coisas para a sala de aula e para novidade para os alunos. Para mim foi muito importante e também gostei muito de conhecer todos, muito pacientes, souberam passar para a gente uma forma que todo mundo ficou desejando novo encontro, esperamos que logo estamos juntos, né? E foi muito bom.